retornamos à nossa entrevista com o professor Maverson Leão, advogado especialista no Tribunal do Júri. Professor Maverson, hoje, qual seria o perfil do criminoso, do réu, da maioria dos casos do Tribunal do Júri? Doutor Jadelson, nós temos hoje a motivação dos crimes do Tribunal do Júri, principalmente em específico. Hoje nós temos, apesar de, como já disse e antecipei para vocês, os crimes de competência do Tribunal do Júri serem o homicídio, o infanticídio, o induzimento, a instigação e o auxílio ao suicídio e ao aborto, 95% dos casos de crimes de competência do Tribunal do Júri são envoltos ao homicídio. E nós temos que as questões que levam ao ser humano ao cometimento do homicídio são as mais diversas. Nós somos o tempo todo seres humanos que nos encontramos em conflitos de entendimentos e que nós temos agora uma mudança de tendência dessas justificativas que tem preocupado bastante. Hoje no Brasil, infelizmente, existe uma ausência de critérios para que se classifique nacionalmente esse grupo de justificativas dos homicídios. Mas nós temos os casos mais comuns, que são os crimes passionais, nós temos os crimes envolvendo álcool, as rixas, os crimes entre vizinhos, os crimes envolvendo partilhas de terras e os demais de natureza injustificada, por até falta mesmo de capacitação e falta de instrumento para se apurar isso nas comarcas. Nós temos uma polícia, infelizmente, uma polícia judiciária que está sucateada, tanto a nível estadual quanto a nível federal. A nossa polícia judiciária ela não tem equipamentos suficientes para que se possam apurar os crimes. Então, nós temos essa deficiência no país hoje. Nós temos o quê? Estudos que mostram que a tendência tem mudado. Antigamente, então, maior os números eram dos homicídios passionais, dos homicídios comuns, ditos por briga, rixa, acertos entre vizinhos. Agora não. Agora nós temos uma preocupante tendência dos crimes chamados homicídios do tráfico. Nós temos, então, a possibilidade agora de aproximadamente 45% dos homicídios cometidos no Brasil, chamados homicídios de acerto do tráfico. Ora, o acerto feito do usuário que não pagou a sua droga, ou mesmo do próprio traficante que resolve iniciar as suas atividades em área não autorizada pelos demais traficantes que já dominam a localização. Então nós temos as facções criminosas que a todo instante estão aí dominando e buscando cada dia mais dominar as suas regiões de venda de vendas e pontos de tráfico de drogas. E aí sim nós temos a grande questão dos homicídios ocorridos. O que se pode fazer e o que se tem feito nesse país hoje é a questão da chamada educação para que se evite a possibilidade das nossas crianças crescerem num país onde a legislação é falha, onde nós não temos a possibilidade da aplicação. Não digo tão falha a legislação. Nós temos uma legislação, eu considero uma legislação perfeita. Infelizmente, nós temos um país que não sabe aplicar as suas leis. Nós temos um material humano que não tem capacitação, porque se tivesse e se fosse aplicado realmente o Estatuto da Criança e Adolescente, nós teríamos sim uma condição de pensar em uma reversão dessa nova tendência da motivação dos homicídios, tratadas hoje como homicídios do tráfico. Então, essa grande preocupação deve ter sim com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. Não é a todo custo buscar a chamada redução da maioridade penal. Não seria essa a solução, mas sim aplicar, capacitar os aplicadores da legislação. Aí sim nós poderíamos obter uma redução, uma melhora nesses índices voltados aos homicídios do tráfico. Professor Maverson, como você bem disse, né, a grande maioria dos
julgamentos hoje do Tribunal do Júri envolvidos aí, né, os homicídios do tráfico. A figura do advogado, ela não fica, vamos dizer assim, prejudicada no que tange a sua defesa por já chegar com essa imagem? É um traficante ou é alguém que tem envolvimento com o tráfico de drogas e já tem toda a carga que a mídia traz acerca dessa classe, dessas pessoas, ou até mesmo do suposto homicídio, né, que tenha cometido? Isso não fere o princípio da paridade de armas, não dificulta o trabalho da defesa? O Ministério Público já não sai na frente da defesa? Claro, geralmente nós temos essa situação. Nós já entramos em desvantagem no Tribunal do Júri quanto à questão de quando se trata dos homicídios relacionados ao tráfico. O Ministério Público ele já traz toda a questão em volta do tráfico de drogas que, por fútil propriamente dita a questão, nós temos então a necessidade de nos desdobrar e mostrar aos jurados que estamos ali para sustentar uma questão de homicídio. Nós estamos ali julgando não a questão do tráfico de drogas. Nós não estamos ali sustentando a possível defesa dos réus, a possível defesa do nosso cliente envolta a questão do tráfico de drogas, mas sim a questão do homicídio. E o homicídio, caros telespectadores, é o único crime que nenhum de nós pode dizer que está livre, e nenhum de nós pode dizer que nunca cometerá. O homicídio é um crime que foi classificado para que a sociedade julgasse, por tratar-se de um crime onde a qualquer momento, se você se ver em uma situação de ter que escolher entre a sua vida ou a vida do próximo, você pode ter certeza que você vai tirar a vida do próximo. E aí terá que ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Então, quando nós trabalhamos no Tribunal de Justiça, eu procuro particularmente tratar a questão como questão de Tribunal do Júri, questão de homicídio. E eu não estou preocupado com a questão do tráfico. Nós vamos trazer, sim, as questões processuais, técnicas, para que nós possamos rebater as questões, então, buscadas de qualificadoras, as questões de aumento de pena e, se possivelmente, a dúvida quanto à autoria do delito. Então, se nós temos o mínimo de dúvida, se o processo é falho, nós vamos trabalhar com a questão processual. Se a questão fática é falha, nós vamos trabalhar com a questão fática, mas sempre voltada às questões do homicídio em si e não do tráfico de drogas. Professor Maverson, conforme dito, o Tribunal do Júri de fato é uma arte. O profissional que deseja ou que já trabalha nessa seara tem que estar sempre se aperfeiçoando. No que implica a capacitação, qual a dica, o que você poderia nos falar acerca? Inclusive, professor, a capacitação é necessária e indispensável. Nós, profissionais do direito, principalmente que lidamos com o Tribunal do Júri, indispensável se faz a capacitação técnica para que nós possamos estar atualizado, com certeza, na questão processual penal e nas questões envoltas do Tribunal do Júri. Principalmente a questão da oratória, ela precisa ser desenvolvida. A questão do conjunto probatório, é necessário um conhecimento mínimo básico de balística, um conhecimento mínimo básico de medicina legal. A psiquiatria forense, a psicologia forense são institutos, são ciências indispensáveis à aplicação do Tribunal do Júri. Nós, então, precisamos estar antenados a essas questões para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho. E não só nós, os advogados de Tribunal do Júri, os promotores de Tribunal do Júri, o juiz do Tribunal do Júri, todos eles precisam sim estar antenados e capacitados para que o trabalho possa fluir com ética, com a moral, dentro dos parâmetros que se espera de um bom profissional do Tribunal do Júri. Inclusive, José Adelso, para os que se interessarem, nós trabalhamos com a capacitação em Tribunal do Júri. Agora, em 31 de agosto e 1º de setembro, nós estaremos realizando um curso de capacitação onde nós vamos trazer um psiquiatra forense, um perito médico legal, um perito em balística e a figura do ilustre Dr. Heury Vasconcelos, promotor de justiça,
que se destacou no caso Elisa Samúdio, ele vai falar para a gente do procedimento bifásico e das questões técnicas de plenário, Então agora, 31 de agosto e 1º de setembro, para quem quiser maiores informações, pode ligar 3222-3029 ou acessar o site www.mrleão.com.br. E você terá as informações necessárias para que você participe dessa capacitação. E o programa Orientando Direito fica por aqui. Agradecemos a ilustre presença do professor Maverson Leão, que muito nos honrou com seus conhecimentos acerca do Tribunal do Júri. Até a próxima.